também é maturidade. Como eu estou falando aqui a pastores e pastoras, a líderes por excelência, gente que está trabalhando e dando, se doando, dando mesmo da sua vida, dando o seu melhor para o reino e pelo reino, nós que damos muito, acabamos ficando sem reservatório e precisamos nos encher. E este enchimento é a parte mais importante do nosso ministério, muito mais importante que a proclamação, que a adoração, que trabalhar com crianças, que ministrar para muitas pessoas todos os fins de semana. Muito mais importante que tudo isso é a nossa vida devocional, porque é dali que vem a visão, é dali que vem a inspiração, é dali que vem a nossa experiência com Deus, é dali, daqueles momentos devocionais, aqueles momentos diários que vamos, de fato, autorizar o nosso ministério. Capítulo 6, verso 4, era um momento muito especial da história, um momento muito especial na história da igreja, no início da história. Vocês estão com a Bíblia, mas também está lá na projeção, e vamos ler juntos então? Mas nós vamos mas nós vamos perseverar na oração e no ministério da palavra. Vejam bem, esse momento é um momento histórico, um momento onde a igreja crescia assustadoramente, o evangelho prosperava, e a tendência natural de quando as coisas vão muito bem, o crescimento chega, e quem trabalhava com 10 crianças agora trabalha com 200 crianças, quem trabalhava com o Ministério do Louvor com 10 voluntários, hoje tem 100 voluntários, não sei quantos são aqui, ou quem trabalhava com o evangelismo e tinham lá alguns gatos pingados, hoje tem uma equipe grande. A tendência natural é o ativismo tomar conta, e você mergulha no processo e se esquece que você precisa estar envolvido com o dono do reino, o dono de todo o processo. E então o apóstolo Pedro teve uma sacada muito inteligente, Queridos, não é possível que no meio de vocês não tenham pelo menos 7 homens cheios do Espírito Santo, capazes de desenvolver este importante negócio, que era a distribuição da comida. Mas nós vamos o quê? Perseverar na oração e no ministério da palavra. Isso é vida devocional. Isso é estar preocupado com a essência. Isso é estar preocupado com aquilo que de fato vai fazer diferença agora, amanhã e no futuro. Muitas pessoas começam muito bem. Por que caem? Muitas pessoas começam e o ministério vai prosperando, crescendo, lá na frente dá uma lepra. Quem se lembra de Uzias aí? Um grande rei, um rei que marcou tão tremendamente a vida de Israel, que o profeta Isaías, no capítulo 6, ele colocou com todas as letras: olha, no ano em que morreu o nosso rei Uzias, o grande rei Uzias, um homem que foi extraordinário estrategista para guerras, um homem que conquistou tanta coisa, o trono do rei Uzias está vazio, mas neste tempo em que o trono do rei Uzias, o trono de Israel estava vazio, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. É para esse alto e sublime trono que a vida devocional nos leva. Quando nós estamos focados apenas aqui na terra, a gente começa a olhar as pessoas, e é daí que a gente cai. É para onde Deus não quer que a gente vá, e nós precisamos continuar buscando o alimento. Nós precisamos buscar adorar a Deus, servir a Deus, a palavra de Deus. Por que nós desanimamos? Porque esquecemos da palavra, não perseveramos na palavra, no conhecimento da palavra. Por que nós paramos de produzir? Por que nós paramos de ter experiências com Deus? Por que paramos de sonhar? Por que paramos de ter os insights
Não tem aquele momento em que você está assim, de repente, vem. Quantas mensagens surgem no momento devocional? E são essas mensagens as mais brilhantes e poderosas do ponto de vista espiritual. É dessa vida devocional que vamos extrair a direção para coisas simples, mínimas, no nosso ministério, na nossa vida, nos nossos negócios, quando sairmos daqui. É essa vida devocional que vai nos dar toda a direção. Se Jesus disse que estaria conosco todos os dias, por que a gente negligencia tanto essa presença dele, se ela é real? Por que é que a gente às vezes dá tanta cabeçada? Por que é que às vezes a gente está no ministério, mas estressado, cansado demasiadamente, esgotado e às vezes até desanimado? Jesus valorizou ao máximo a sua intimidade com o Pai, e ele não precisava disso. Ele era o próprio Deus conosco, mas ele estava aqui para servir de exemplo. Ele era Deus, mas quando o sucesso chegava numa cidade, cego enxergava, coxo andava, mudo falava, e por aí vai. Um sucesso tremendo. Muita gente querendo tocar nas vestes dele. Depois daquilo ali, o que ele fazia? Subia o monte. Para quê? Recarregar a bateria. Orar, descansar. E eu tenho certeza que, embora a Bíblia tenha citado apenas uma vez, Jesus foi tentado muitas vezes por Satanás. Quando o seu ministério começa a crescer, quando as coisas começam a dar certo, é natural que você automaticamente mude o corte do cabelo. Bote um óculos diferente. Bote uma calça diferente. Por quê? Porque você vai chegar lá e todos vão olhar para você. Quando nós estamos cheios de Deus, cheios de vida devocional, a gente continua dando a glória a Deus. E este mal não entra no nosso coração. E a gente permanece sendo um ilustre desconhecido. Como o Senhor contou a experiência aqui. A experiência que o Senhor contou. Ilustre desconhecido. Continua servindo, continua adorando, continua amando, continua disposto. Você não sabe quem eu sou. Já viu isso? Líderes, sabe quem eu sou? Sabe com quem você está falando? Sabe o que é isso? Já está envenenado, já está doente e não sabe. Já é, infelizmente, queridos, eu digo isso com tristeza, já é Sansão. Já é um Sansão. O Espírito Santo já bateu em retirada há muito tempo e ele não sabe. Coisa triste, irmãos. Triste, pastores e pastoras. É quando o Espírito Santo já saiu da vida daquela pessoa e ela não sabe. O Espírito Santo já está tão reduzido a nada na vida dela e ela não sabe. É ali e dali que Deus vai furar os olhos, vai permitir que olhos sejam furados, cabelos sejam cortados, pactos sejam quebrados, mas a graça dele vem sobre nós. Aleluia! A graça dele vem sobre nós. Uma parte linda que eu encontro nesse texto é que o texto termina dizendo o seguinte: depois do sofrimento de Sansão, o texto diz assim: mas o cabelo de Sansão começou a crescer. Consegue entender isso? Quando Deus nos abate até o pó, é a oportunidade de nosso cabelo voltar a crescer. Não é o seu não, Ismael. Não é esse cabelo que eu estou falando, não. Cabelo voltar a crescer. Lembra de Davi? O pacto, o propósito para o qual eu e você fomos erguidos por Deus. Nós não éramos nada, vamos continuar sendo nada. Importa que ele continue crescendo. O apóstolo Paulo, em outro nível, ele disse: se as vossas riquezas aumentarem, não coloque nelas a sua confiança. Se o teu ministério cresce, continue diminuindo. Continue diminuindo. Continua fazendo as mesmas coisas. Lembra-se lá de Apocalipse? Volta a fazer
Às vezes, não, Senhor, meu ministério cresceu muito. Eu hoje não tenho mais tempo. De fato, lógico, não dá para fazer as coisas do seminarista, não dá para fazer as mesmas coisas do tempo, mas você pode permanecer humilde e simples, como você era quando você não era ninguém. Hoje 200, 500, 1.000, 2.000, 3.000 pessoas estão olhando para você, mas ninguém sabe onde você começou e de onde você veio. Volta lá de vez em quando. Volta lá. Volta lá. E veja se a mão de Deus ainda permanece sobre a sua vida. E você vai poder ter para dar. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Queridos, se nós não atentarmos para aquilo que Pedro levantou, a gente sucumbe no meio do projeto enorme que Deus tem para a nossa vida. 3 dependências cruciais para um líder cristão, para mim e para você. Primeiro, a palavra, depois o jejum, depois a oração. Estas 3 coisas, ou estas 3 palavras, estas 3 determinações da Bíblia, para mim e para você, precisam se tornar um hábito devocional. Como é que eu adquiro um hábito? Repetindo a mesma coisa todos os dias. Se nós não repetirmos as mesmas coisas todos os dias, nós não vamos criar o hábito. E quando não gera hábito, nós certamente, mais dia menos dia, a gente para. Pode ter acontecido contigo, porque aconteceu comigo, acontecia comigo. Falta em nós disciplina. A gente sabe que precisa ler, a gente sabe que precisa orar, a gente sabe que precisa buscar o Senhor, a gente sabe um monte de coisa, mas só que a gente não faz, não pratica. E Jesus disse que o prudente é aquele que pratica. Vocês que estão ouvindo, precisam colocar em prática. Se não colocar em prática, não adianta nada, vira só conhecimento. Poxa, que palavra, que mensagem. Agora, o que gerou de mudança? Qual é o resultado que Deus, o pregador, está querendo com isso? Queridos, eu tenho certeza absoluta que este tempo que estamos recebendo de Deus aqui é um tempo para a gente reavaliar a nossa postura diante de um mandamento que para pastores e líderes é imprescindível. Nós não podemos fugir disso. O nosso instrumento de trabalho não é o violão, não é o instrumento que a gente utiliza para ensinar pessoas. Não. O nosso instrumento é o Espírito Santo de Deus. Nós dependemos dele mesmo. Jesus disse: olha, sem mim vocês não vão poder fazer absolutamente nada. Permanecer nele é manter uma vida diária que implique palavra, jejum e oração. Jejum não dá mais para a gente hoje, mas isso precisa ser algo intencional. Isso precisa ser algo que busquemos de fato. Um pensador, um teólogo muito antigo, um determinado dia ele tinha muita coisa para realizar. Ele disse: se eu não usar 2 horas para orar, eu não vou conseguir resolver tudo que eu tenho para resolver nesse dia. Às vezes a gente já levanta, já pegando as coisas para servir. Servir a quem? Se Deus está te esperando com a porta fechada em casa, no seu quarto. Antes de servir, é necessário adorar. Antes de ir trabalhar, é necessário ter um contato, um sentar-se ao lado de Deus, sozinho. Eu acho que Jesus até exemplificou como a porta do quarto, entra e fecha, porque lá você pode dar uma de maluco. Lá você pode ser maluco, ninguém está vendo. Lá você pode rolar, lá você pode até abraçar Jesus. Senhor, eu
com essas, o senhor sabe que eu estou com essas demandas hoje. É o seu momento com o Deus que você adora, sobre todas as coisas, até sobre o seu ministério, até sobre a sua família, até sobre os problemas. Uma vez um homem estava na floresta e um leão veio e ele gritou para o colega: corre! Vem o leão! O outro levantou e saiu correndo. Aí ele: me espera, estou tirando o sapato. Aí o que estava correndo falou assim: não, eu não preciso correr muito, eu só preciso correr mais do que você, porque o leão ia pegar quem? E tinha que ficar. Vejam bem, queridos, às vezes a gente alerta o povo e se esquece da gente. A gente que ministra muito, a gente que exorta muito, a gente que ensina demais, a gente tem que fazer valer a palavra de Paulo a Timóteo. O que ele disse a Timóteo? Cuida de ti e da doutrina, mas cuida primeiro dele, porque essa palavra aí vai salvar você e aqueles que te ouvem. Minha prioridade, vamos ler isso juntos. Minha prioridade revela o meu coração. Onde ela estiver, inevitavelmente meu coração também estará. Se a minha prioridade for a minha vida devocional com o meu Deus, se eu de fato olhar para a palavra e tomar posse dela, dos seus ensinos, do encorajamento que ela me traz, das promessas que ela me traz, de tudo que está preparado para mim amanhã, e eu não estou falando de terra apenas, estou falando da coroa eterna que temos já garantida. Então, se a minha prioridade estão nas coisas de cima, eu vou trazer as coisas de cima aqui para baixo. Quem entendeu? Aleluia. Se eu estiver cheio de Deus, é Deus que vai visitar no hospital, é Deus que vai ministrar sobre as crianças, é Deus que vai ministrar sobre o ministério da adoração, sobre a área que eu trabalho e sirvo na igreja. É Deus, isso é a unção de Deus, isso é o Espírito Santo de Deus. Sem mim, nada podeis fazer. Quanto mais eu buscar na fonte, mais água eu tenho para jorrar. Quanto mais eu buscar na fonte, mais milagres vão se realizar. Quanto mais eu buscar na fonte, mais coisas sobrenaturais vão acontecer. Mas, se o contrário também acontecer, nós vamos funcionar no automático. Quem aqui já saiu para ir a um destino e Deus falou assim: olha, entra aqui? Já aconteceu isso contigo? Coisa boa é quando você obedece, não é verdade? Para esse carro. Você para. Anda agora. Você anda. E Deus vai nos provando nas mínimas coisas. Às vezes, quando a gente está meio descuidado ou meio apressado, Deus nos dá alguns toques na mente e no coração. E Ele tem misericórdia da gente. Quando a gente não para, quando a gente não dá atenção, a gente vai fazendo. Ontem, quando eu saí, por exemplo, à noite, eu falei assim: poxa, tem um quinto centro aqui no DIC. Eu pensei, mas como todo mundo está dizendo para levar no Irmã Dulce, eu vou levar no Irmã Dulce. Conclusão? Chegamos no Irmã Dulce. Quase que eu virei a noite toda, de ontem para hoje, no Irmã Dulce. Demorando, daqui a pouco veio uma pessoa, e não era o médico para atender a nossa ovelhinha lá. Não era o médico, era uma pessoa ainda para triagem. Ele disse: olha, não tem lugar nem para sentar. Aí eu falei assim: Senhor, me perdoe, porque aquela percepção não era minha, era a tua. É o Senhor que estava me dizendo. Aí, onde fui parar? Saí lá da Cidade Baixa, quem conhece Salvador, saí lá da Cidade Baixa, vim cá para o DIC do Tororó, no quinto centro, e lá ela foi atendida. E lá fiz os exames. É bem verdade que eles saíram 5h30 da manhã, mas depois que fizeram todos os exames, todo o cuidado,
Às vezes no ministério, a gente ouve a voz de Deus, mas na hora da prática, a gente fica meio que temeroso, às vezes a gente fica reticente, às vezes a gente demora para imprimir aquilo que Deus quer, aquilo que Deus mandou fazer. Então, a gente precisa de fato priorizar muito mais a nossa vida devocional para a gente saber ser guiado pelo Espírito Santo. Eu gosto muito de um versículo, não está na tela, que é uma revelação de Jesus a Nicodemos, que serve para todos nós. O vento sopra aonde quer, não sabemos de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Todo, não é o pastor Marcos, não é o Cleiton, não é o pastor Jansen, todos nós que já nascemos do Espírito, podemos beber dele. A gente gosta desse termo, desencharcar. Se você assiste muito o Campeonato Brasileiro, você se torna um expert em Campeonato Brasileiro. Se você gosta de política, você lê sobre política, você vive, respira, discute, debate. Não é assim? Se você gosta de economia, você vai ler os livros de economia e assim sucessivamente. Mas nós que somos pastores e pastoras, líderes do Senhor, nós temos que amar quem? A palavra. Ela é o manancial de Deus. Ela é o cuidado de Deus. É ela quem nos fará prosperar. É ela, a palavra. Então quem é que tem que ter prioridade? A palavra. Vamos à palavra então. A palavra de Deus. Então vamos lá. Mantenha a sua vida focada na palavra de Deus. Vida devocional é vida focada na palavra de Deus. Vamos ler ali o texto. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Isso não é para o início da carreira, não é para o início do ministério, não é para o início, não, é para toda a vida. É a palavra de Deus que vai nos guiar, que vai nos orientar, que vai dizer exatamente o que fazer e o que não fazer. Os ossos secos estavam lá. Não veio anjo, querubim e serafim, não veio anjo, não veio vento forte, não veio terremoto, não veio nada. Veio profecia. Profetiza sobre os ossos. Profetiza. Às vezes, está tudo morto à nossa volta. Mas se nós estivermos cheios da palavra, vai ter vida. Amém. Se a nossa palavra for de vida, vai trazer vida. Amém. Se a nossa palavra for ungida por Deus, vai produzir vida. Quem está desencorajado, vai ser encorajado. Quem está carente, vai ser suprido da sua carência. Sabia que às vezes um pastor precisa só de um abraço? Sabia disso? Sabia. Às vezes, porque é muita pressão, não é fácil, e às vezes você chega, um abraço, eu dei um abraço dele hoje, ele queria sair, eu fazendo um sino de lado, deixa eu abraçar um pouquinho mais, só Deus sabe qual é que eu vou te ver de novo, deixa eu abraçar mais um pouco. Queridos, olha, mulher com mulher, homem com homem, tá bom? Aqui pode, é mulher com mulher, homem com homem. Abrace mais. A Bíblia manda amar, e uma das maiores demonstrações de que a gente ama alguém é dar um abraço. Esse negócio, vem cá, pastor Robson, por favor, pastor Robson. Esse
Esse negócio de abraçar homem assim, ó, não sou macho. Macho não abraça. Macho. Então assim, né? Colega. Não, querido. É assim. A gente lá faz assim, né, pastor? A gente dá um abraço, fica. Um quer até sair, porque está com pressa por alguma coisa, mas o outro sabe? A gente se beija, ósculo santo, coisas pequenas, mas que são demonstração de carinho, prova de amor. No aniversário, sempre tem uma camisa, sempre tem um livro, sempre tem um incentivo, sempre tem uma festa surpresa. Alguns pastores têm até mais. Aí, lá. Eu trabalho lá com a comunhão, então geralmente eu sou convidado para muitos aniversários, essas coisas. E então, a gente visita em hospital, faz uma série de visitas, trabalho mesmo com o povo. Outra festa em Trastocânia. Agora você não quer visitar ninguém na UTI. Pastor da adoração. Não faz funeral. Se bem que eu fiz um agora, né? Não faz funeral. Não abraça ninguém no hospital. Não chora com as famílias. Brincadeira com ele, né? Que a função é essa, né? Então a gente acaba, recebe mais presente, é natural, né? Lógico que eu nunca vou bater o pastor Marco, né? Que ganha muito mais. Mas é natural. Quem muito dá, recebe o quê? Muito mais. É natural. Você está pensando que sou eu que estou te dando um abraço? Eu também estou recebendo um abraço. Eu também preciso desse calor. Eu também preciso receber de Deus. Queridos, o Espírito Santo está aqui, ó. O Espírito Santo está aí, ó. Está ali. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. E queridos, quando você toca em alguém, quando você dá um abraço em alguém, quando você ministra uma bênção sobre a vida de alguém, pode ter certeza, você está agindo segundo a palavra de Deus. Abençoai-vos uns aos outros. Cuidai-vos dos outros. Eu tenho um primo que quando você fala para ele assim: e aí, meu Gi? Fala, Gi! Aí ele diz assim: está com tempo? Você disse: fala, está com tempo para me ouvir? Eu vou falar. É mais ou menos por aí. Nós fazemos muito no automático. Concorda? E aí, tudo bem? Rapaz, mais ou menos. Ó, vai melhorar. Porque a gente não tem o quê? De fato, a gente não tem o hábito de sentir ou de ouvir aquilo que o outro precisa colocar para fora. Mateus 17, 21 está escrito: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Deixa eu falar alguma coisa sobre isso aí. Os apóstolos, os discípulos tinham feito muitos sinais, maravilhas, prodígios, uma coisa fantástica, e eles voltaram felizes da vida. Lembra disso? Aí Jesus falou assim: não se alegrem por causa disso. Alegrem-se antes, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Alegrem-se por isso. Depois eles saíram de novo numa incursão, fazendo muitos sinais, maravilhas, mas se depararam com algo que era mais forte, mais pesado, num nível espiritual mais elevado. E o que aconteceu para a surpresa deles? Falhou. Porque eles vinham, né? Em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Cego foi enxergando, coxo andando, e papapá, uma festa tremenda. Sai agora em nome de Jesus. Não sai. Sai. Vocês já imaginaram a crise dos discípulos? Senhor, olha, nós fizemos de tudo, hein? Depois a gente já estava falando até com Moisés, mas não teve jeito também não. Falamos em teu nome, falando em nome de Abraão, falando, não teve jeito não saiu não. Aí Jesus chamou eles de quê? Tímidos, incrédulos. Por que sois tão tímidos? Tímido? Aí fui olhar, né? O que é timidez? A Bíblia diz que os tímidos... Aí eu falei assim: não, peraí, tem que ter alguma coisa por trás dessa timidez. Que timidez? Porque a minha esposa é tímida. O jeitão dela, ela é mais reservada, ela quase não fala. Não é isso aí não. Tu é feliz. Eu não falo, porque fala pouco? Hã?
Algumas. A minha fala de menos, graças a Deus por isso. Mas olha, quando fala também é uma espada, hein? Ela gosta, amo minha esposa, fantástica, me ajuda muito. Não é fácil não, a gente às vezes sua frio, né? Mas a nossa esposa é sempre bênção na nossa vida. Não é fácil não. Pois bem, dependência de Deus. Jejum melhora Deus? Ele é imutável. Deus não muda. O jejum melhora quem? A gente. É a gente que fica mais sensível, é a gente que fica mais tolerante, porque a gente fica meio enfraquecido na carne, aí, poxa, vai lá, que está cansado, fica até meio cansado, vou orar por você. Você fica até manso, você fica mais tranquilo, você vai melhorando o seu nível de comprometimento com as coisas que são de cima. Porque quando a nossa barriga está muito cheia, a tendência natural é que a gente durma. Está escrito em Provérbios. Quem enche a barriga logo vai dormir. E é verdade. Quem aqui depois do almoço gostoso de domingo não vai tirar uma sonequinha? Só os pastores que não, mas como aqui só tem pastor e pastora. Depois daquele almoço do fim de semana, hoje por exemplo, eu vou até orar pelo Cleito que vai voltar com o carro, porque os outros vão dormir. Almoçar, eu não sei nem se a gente vai almoçar aqui. Vai, vamos. Porque você não está com a palavra, não está com a palavra. Essa parte, queridos, faz tanta diferença que a gente não tem ideia. Semana que vem, como a gente está aqui com os pastores, semana que vem a gente já separou a semana toda para jejuar. O jejum mantém o nosso foco nos nossos propósitos, nos nossos objetivos, nas coisas que nós estamos esperando de Deus. É para a gente não perder o foco, porque Ele fez a promessa. Mas às vezes a gente vai vivendo como se não estivéssemos esperando nada de Deus. E o jejum também nos auxilia a não perdermos o foco. Nós vamos jejuar e orar com um propósito, com objetivos claros, concretos, que não é o carro do ano, que não é aumento de salário, que não é... Não. Reino de Deus. Aleluia. Propósitos de Deus. Os sonhos de Deus. Será que Deus quer salvar a Feira de Santana? Será que Deus quer salvar Salvador? Será que Deus quer salvar toda a Bahia, Brasil e mundo? Quer. E nós queremos o quê? Nos unir a Ele nisso. Nós queremos nos unir. Queremos nos unir a Deus. Então, para a gente não perder o foco dessa direção, desse sentimento missionário, a gente jejua e busca o Senhor. Eu quero salvar Capim Grosso. Quero transformar essa cidade. Eu quero que a minha igreja seja um celeiro de missionários. Senhor, eu estou junto contigo. É isso que eu quero, não é? Então eu quero que isso aconteça aqui. Quando nós começamos a alinhar o nosso pensamento com Deus, por meio da palavra, por meio do jejum, Ele começa. Ele começa. Um dia a gente orava lá, porque as nossas necessidades do centro histórico eram as necessidades de todos os centros de grandes cidades, grandes capitais do Brasil e do mundo. Muita droga, muito marginal, muitos problemas, e a gente começou a orar. Ontem a gente falava sobre isso, como malucos na madrugada de Salvador, andando lá, pessoas, estende a mão agora para lá, e o pastor Marcos sempre fala, vamos caminhar em silêncio, a gente só vai orar, caminhar em silêncio de madrugada. Aí eu falei, as coisas vão acontecer, porque a gente está se alinhando com o Pai, com Deus. A gente está dependendo de Deus, a gente está jejuando, a gente está orando, a gente está buscando, a gente está profetizando, a gente está inspirando, a gente está falando, Deus vai fazer, e a gente está buscando, está orando, está jejuando. Daqui a pouco vem um grupo que a gente não convidou, que a gente não chamou, que a gente só orou o seguinte: Senhor, manda dos quatro cantos, manda, Senhor, dos quatro cantos, ajuda. Aí Deus levantou os 32 dias de oração. Nós nunca comemos melhor
na 2 de julho, que naquele período os americanos trouxeram tudo. Estou certo ou errado, querido? Comida. Olha só, a gente não estava pedindo comida a Deus, porque tinha comida. A gente não estava pedindo lanche a Deus, porque tinha lanche. Não estava pedindo nada disso. A gente estava pedindo pelo reino. Quando a gente busca aqui em primeiro lugar o reino, o que acontece? As outras coisas também vêm junto, são acrescentadas. Esse ministério que veio, que é o Liberdade Salvador, que agora vai continuar a casa de oração, e já está continuando, esse ministério foi fruto das muitas orações. E o que começou a acontecer nesse ministério? Alguém perguntou ao pastor Marcos: como é que vocês conseguiram trazer a Cristolândia para Salvador? Como é que vocês conseguiram isso? Nós não conseguimos, nós estamos alinhados com Deus. Você acha que Deus não quer salvar esse monte de gente, esse monte de homem e mulher que estão crack nas drogas? Claro que quer, mas tem que pagar um preço. Teve preço? Claro que teve. Porque quem não está no Espírito e se santificando, não vê a glória de Deus. É o que está escrito: sem a santificação, ninguém. Nós estamos vendo. Quando eu vejo lá 60, 80, como vimos agora no domingo, pastor Jackson e toda a equipe que está aqui, 60, 80 pessoas de amarelinho, quem vê chegar não diz que são aqueles que estão ali, cabeludo, com ovo aqui, olho roxo, todo cortado, todo lanhado, desfigurado, sem cor, sem pele. Você olha assim, você perde até vontade de comer naquele dia. O negócio é podre, sujo. Mas daqui a pouco está igualzinho a gente. Sabe o que é isso? Deus. Sabe o que é isso? Uma igreja que está pagando preço. E lógico, nem todos estão preparados para viver segundo a palavra. Nem todos. Aí não vê que é Deus que está agindo, que é Deus que está fazendo, que é Deus que está curando, que é Deus que está libertando, que Deus está dando alegria para uma família, que Deus está dando alegria para uma esposa, que Deus está vendo, que Deus está alegrando o coração de uma mãe e de um pai, que o filho estava nas drogas, agora é crente, agora está testemunhando, agora está falando. Aí a gente que nunca pediu para ir na Assembleia Legislativa lá de Salvador, para a Câmara, a gente já foi umas 2 ou 3 vezes. E a gente está orando por quem? Pelas autoridades. A gente ora incessantemente pelas autoridades, as autoridades começam a convidar a igreja. Agora mesmo, recentemente, o Corpo de Bombeiros, um trabalho fantástico com as crianças, ensinando primeiros socorros. Agora eles chegaram lá no domingo pela manhã e falaram para toda a igreja: olha, nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho, só que agora com um acréscimo. A igreja vai trabalhar espiritualmente essas crianças que a gente... Sabe o que é isso? É oração, é estar alinhado com Deus. As coisas vão acontecendo de maneira natural, no sobrenatural. Deu para entender isso? As coisas vão acontecendo ordinariamente, porque nós estamos num nível, não a equipe, não a 2 de julho, não os pastores, não, irmãos. Eu estou falando de vida devocional. Nós estamos aqui em cima, pensando nas coisas que são de cima. Nós estamos querendo o reino. Nós estamos querendo transformação de vidas. Nós não estamos pensando num carro importado. Nós não estamos pensando em que a igreja cresça. E o pastor Humberto que disse isso para a gente: você, né, não vão ter dito dessa gente nunca. É verdade. Porra, essa turma só vai comer. Essa turma só vai comer aqui. Eles não têm dízimo para dar. Vocês vão encher a igreja dessa gente. Os meus vão sair. Vocês vão ficar com eles. É isso mesmo. Mas tem preço. Tem preço. No todo domingo de manhã, aquela cadeira de bancos assim à esquerda do púlpito, era cheio de crente. Cheio de crente. Agora está cheio de gente que não prestava. E quando você senta para ouvir os testemunhos daquela gente, que Deus hoje libertou: ah, pastor, já matei, já roubei, e assaltei muitos carros aqui na frente da igreja. Eu conhecia vocês muito antes de vocês me conhecerem, e por aí vai. Foragido da justiça. E gente que depois se converte, aí vai lá, certas contas para a justiça, e Deus também não quer isso. Se fez, tem que pagar, não é? Mas quando você olha ali, você vê a oração do pastor Décio?
agradecendo pela igreja, porque não teve medo de ser roubada, agradecendo a igreja 2 de julho, porque não teve medo de que suas filhas fossem violentadas. O que ele está falando ali é porque é de fato verdade, mas nós estamos alinhados com Deus. Jesus disse, vai lá e diz para João, quer prova de que eu sou o que eu estou dizendo que sou, e o que ele mesmo disse que eu era, quer prova? Vai lá, diz, os coxos estão andando, os cegos estão vendo, e aos pobres está sendo anunciado o Evangelho. Elas não são adversárias, são instrumentos de Deus para te fazer crescer mais ainda. Está faltando alguma coisa ainda, ou você precisa ensinar alguma coisa ainda, e essas pessoas são levantadas ali no meio, para que você possa. Quando Paulo conta a sua experiência lá em Atos 20, 28, quando ele diz, cuidai do rebanho que Deus comprou com o seu próprio sangue. Tem que cuidar. E essa é uma tarefa enorme para nós. Mantenha a sua vida, em último lugar, focada na oração a Deus. Mantenha a sua vida focada na oração a Deus. Perseverai em... Vamos ler juntos? Perseverai em oração, dando ela com ação de graças. Segura lá um minutinho. Pode, vamos ler então. Vamos lá. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. E a outra parte, ele atenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. O primeiro texto diz para perseverarmos na oração. Se nós quisermos andar e viver no Espírito, além do conhecimento da palavra, precisamos ter uma vida de intimidade com Deus, porta fechada. Precisamos ter os objetivos de Deus, o reino de Deus estabelecido na nossa vida. Deus quer salvar o mundo, Deus quer salvar as pessoas, Deus quer que as pessoas tenham um encontro com Ele, Deus quer que os homens sejam semelhantes a Jesus, Deus quer tudo isso. Eu quero isso também. Jesus não desistiu de Pedro, não desistiu de nenhum deles, e ele depois, mais tarde, disse, todos que vierem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, objetivo central da nossa vida, as coisas de cima, perseverar em oração. Na tribulação, persevera em oração. Em tudo dar graças, não é você se isolar da realidade que está cercando a sua vida. Fulano morreu, aleluia, glória a Deus, é loucura, está sendo insano. Não é disso. Quando acontecer com a sua família, e você quiser dar um testemunho e falar, vão até te achar maluco, mas é com a sua família, ninguém vai. Agora, quando é a dor do outro, aprenda a se compadecer. Aprenda a se colocar no lugar do outro. Aprenda a sentir a dor do outro e a necessidade do outro. Aí a sua vida de oração vai se estabelecer. Porque a oração é subjetivo. Eu sei lá quantas horas de oração vocês têm por dia, individualmente. Sei lá quanto tempo de oração. Ou se é só aquela oração do antes do almoço, Senhor, muito obrigado. Eu já vi gente orando na hora do almoço assim, ó. Será que já orou? A gente brinca, já orou, né? O prato está lá e a pessoa faz assim, ó. Não sei se vocês já viram isso. Já deve ter orado. Acho que falou assim, ó. Grato, né? Grato. E não é essa a vida de oração. A vida de oração se manifesta nos atos. A vida de oração se manifesta diante das grandes dificuldades e problemáticas desta vida. A vida de oração, ela remonta o passado. Elias era um homem muito melhor do que a gente. É isso que diz a Bíblia? Elias era um
um superdotado daqueles dias. É isso que diz a Bíblia? Não. A Bíblia diz com todas as letras: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas orou. Mas será que ele só orou ali? Não, ele tinha uma vida inteira de oração, uma caminhada, uma jornada de oração. Não é que as coisas aconteciam, não. Precisa de Elias? Não, não era assim. Ele já tinha uma jornada. Ezequias, um extraordinário rei. Um rei extraordinário. Quando estava para morrer, o que ele fez? Senhor, lembra-te de que eu fiz isso, 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 e eu fiz isso. E a Bíblia diz que ele virou para a parede e chorou amargamente. Aí Deus, que sabe todas as coisas, Deus que sabe todas as coisas, tinha finalizado o tempo de Ezequias ali, porque ele não brincou com Isaías. Deus não estava brincando com Isaías. Vai lá e diz para o profeta, para o rei Ezequias: ordena, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Estava determinado já. Mas aí ele orou, a oração de um justo, pode muito em seus efeitos. Deus foi lá e concedeu quantos anos mais? 15 anos. Um rei praticamente muito bem sucedido. Quem foi que nasceu nesse período de 15 anos? Manassés. A Bíblia diz que Manassés começou a governar com 12 anos, logo depois da morte de Ezequias. Quem foi Manassés? O pior dos piores dos reis de Israel. Eu só estou aqui hoje graças àquele sábado, 9 horas da manhã. Porque depois daquele sábado, 9 horas da manhã, com a porta fechada, a minha vida nunca mais foi a mesma. Sabe o que é nunca mais? Eu passei a ouvir Deus ao coração, à mente. Eu passei a sonhar. Eu passei a ter visão. Eu passei a observar o que é o Espírito Santo e o que não é. Passei a ver o que eu nunca tinha enxergado. Nunca. Contar uma experiência última. Quando eu vim para Salvador, eu vim 2 anos antes do pastor Marcos. A gente brinca, né? Vagou o posto, né? O pastor Léo saiu e os líderes queriam que, né, fizeram lá a sucessão, papai. Eu falei assim: vou consultar Deus. Um irmão Celino: a gente ajudou o senhor, pastor. O senhor acha que o senhor não é isso não. A questão não é capacidade, não é conhecimento, não é saber liturgia, não é saber como uma igreja batista é eclesiologia, não é questão de ministrar cedo, deixar de ministrar, já tinha ministrado, não é questão nada disso não. Eu preciso saber de Deus. Sabe o que Deus falou para mim? Com todas as letras. Eu nunca senti a voz de Deus tão forte no meu coração: não é o seu tempo. Eu cheguei para eles, Deus disse que não é o meu tempo. Como assim? Como foi que ele falou? Ele fala. Assim como me mandou vir para cá nas circunstâncias em que ele me trouxe, ele também agora está dizendo: não é o meu tempo. Aí o pastor Marcos, que tinha vindo no sepultamento do meu filho, porque aqui não é só palavra não, aqui ama mesmo. A Bíblia não diz: não ameis só de palavras, mas em espírito e em verdade. Tínhamos amizade. Ele saiu lá do Rio e veio aqui no sepultamento do meu filho. Deu uma palavra de madrugada, uma palavra. E ele estava muito sentido, choroso também. Depois do processo, o Marcos Senhor chegou para mim e falou assim: pastor Cândido, já que o senhor não vai participar, não vai. Aquele pastor, olha quanto tempo tinha passado do sepultamento. Aquele pastor que veio seu amigo lá do Rio. Eu disse: olha, a igreja dele, muito difícil sair daquela memorial. Igreja grande, igreja forte, poderosa, igreja que cresce, igreja abençoada. 16 anos lá, acho muito difícil, mas pastor Marcos lá para conhecer a igreja da Senhora de Catarina, São Gonçalo.
Fizeram contato, ele está aí, 4 anos. Como Deus trouxe, como Deus tirou de lá, só ele e Deus que sabe. Como a gente hoje está junto ao pastor Robson, outra história longa isso aqui também. Ismael, Cleiton, pastor Sebastião, né, o Jair, que é seminarista, concluiu agora, em nome de Jesus, está com a gente também, em nome de Jesus. Amém? Que amém fraco. Com a gente. Isso tudo é coisa que a gente não tem explicação. Não tem explicação. Sabe por quê? As coisas de cima só se discernem espiritualmente. Carne e sangue não herdam o reino de Deus. Se nós não estivermos no Espírito, se nós não andarmos e se não pagarmos o preço, nós nunca conseguiremos ver as obras e as maravilhas que só Deus pode realizar. Vamos orar? Já disse, jovem. Isso. Hã? Eu acho que ela começou de novo. A disciplina consolida os hábitos. E hábitos consolidados determinam o padrão. O que é que eu quero dizer com isso? Que uma devocional só virará padrão quando tivermos uma disciplina. Eu tive uma experiência recente, vou compartilhar rapidamente com vocês para a gente orar de novo. Interessante como o nosso organismo funciona. O próprio organismo, ele precisa de uma disciplina. O nosso organismo precisa de uma disciplina. Essa viagem que eu fiz agora, a diferença de fuso horário é de 4 horas. Pense no sofrimento. Um sofrimento terrível para a adaptação, tanto lá quanto aqui. O relógio biológico, o hábito, descompensou. E como ele descompensou, tudo mais saiu do eixo. Então, quando a gente abandona a devocional, tudo sai do eixo. E uma das declarações de Caio Fábio, após a sua queda, ele disse o seguinte: comecei a cair quando comecei a negligenciar as minhas devocionais. Eu passava mais tempo em aeroportos, dentro de avião, do que em casa. Isso é fadiga. Pior que a gente sabe. Agora, desculpe eu estar fazendo esses comentários, foi tão gostoso, acho que é para a gente compartilhar e eu vou abrir também para os amados. Mas eu descobri uma coisa na minha vida ministerial que eu fujo dela. É uma guerra, eu não sei se é assim contigo. E quando eu descobri isso, irmão, a luta aumentou. Eu não sei se você concorda comigo, mas a questão não é só ter a devocional. A questão não é você orar. A questão não é você ler a Bíblia. Você até pode fazer isso. Mas tem algumas questões que são para mim pontuais. Como, por exemplo, qual a motivação que te leva a fazer isso? Para mim isso é fundamental. Qual a motivação que te leva a fazer isso? Não é a devocional pela devocional. Quando eu descobri isso, a guerra é terrível
Porque é exatamente o que o pastor Cândido disse: a gente se torna um profissional sem perceber. Aí vem a questão mecânica, automática. E é isto que nos leva à queda. E é isso que nos leva a fazer as coisas sem graça, sem vida, sem unção. Quando eu comecei a descobrir isso, eu comecei a perceber o valor de toda devocional, todo momento que você para ler a palavra, ou para orar, ou jejuar, o valor está exatamente desvinculado ao que você faz. Se você pega, eu estava ouvindo na época das Olimpíadas um atleta, naquela época eu fui muito sacudido com a palavra dele. Ele disse assim: eu treino 8 horas por dia para uma prova de minutos. 8 horas por dia. Quando ele falou isso, o Espírito Santo, se ele treina 8 horas por dia, você passa quanto tempo estudando a minha palavra? Porque é exatamente aquilo que nós precisamos fazer, porque são as armas que nós temos para a luta. É muito bom que você saia daqui pensando em tudo que você ouviu, mas só vai valer a pena se colocar em prática. Se você não sair daqui decidido a fazer a sua devocional, ou voltar à sua devocional, ou intensificar a sua devocional, aí sim, eu acho que você perdeu o seu tempo. Eu sempre penso que Deus sempre Ele sempre antecipa, está avisando. Então, saia daqui decidido. A gente fica com essa ideia besta, desculpe a expressão, mas me perdoe a expressão, mas nós somos, em uma boa parte da nossa vida, nós somos muito bestas. Nós achamos que as coisas só funcionam se nós estivermos duas pastoras estão amanhã, uma está com um acampamento, com um grupo grande, está no corre-corre, espiribere, porque tem tanta coisa para fazer. Isso é besteira, isso é hábito nosso. É verdade. Isso é hábito nosso. É assim que a gente se comporta. E a gente acha que se a gente não tiver. Então, que possamos ter tempo de fato com o Senhor.